Por mais que o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje ser um tema que tem por nome mediunidade, a intenção não é a gente discutir a fundo sobre o que é mediunidade, não é a gente fazer um roteiro sobre esse tema, que acaba sendo um tema tão complexo que a gente tem, inclusive, um livro próprio para isso, que é o Livro dos Médiuns, que ele vem trazer para nós esse roteiro muito mais detalhado, muito mais sério. Então a gente não está aqui para esboçar sobre a mediunidade. A intenção é justamente a gente demonstrar como a mediunidade ela é importante, é esse elo que está presente em nós e faz essa ligação contínua entre nós, enquanto aqui no mundo material, e o mundo espiritual. Lembrando que o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar, já que nós somos espíritos imortais e estamos aqui na matéria de maneira momentânea, apenas para cumprir a nossa parte evolutiva, tal como é colocado para nós no Livro dos Espíritos. Só que muitas das vezes, quando nós estamos aqui no mundo material, nós esquecemos quem realmente somos. E esquecemos que a mediunidade tem esse condão de consolidar a nossa existência real, que é a existência espiritual. Porque Deus permite que enquanto nós estejamos aqui encarnados no mundo material, nós tenhamos essa comunicação constante com os nossos irmãos do mundo espiritual, até para relembrar a nossa verdadeira essência. Então, nessa conversa de hoje, a gente vai discorrer um pouco sobre como a mediunidade sempre esteve presente desde que o mundo é mundo. Porque, mais uma vez, se nós somos espíritos, não tem por que a mediunidade ter surgido agora com a doutrina espírita, que muitas às vezes de outros irmãos nossos, de outras denominações religiosas, às vezes eles vêm trazer sobre que a mediunidade não existia antes, ou eles vêm falar que a mediunidade foi proibida por Moisés. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses pontos, de maneira a demonstrar, claro, lembrando que tudo que a gente vai falar aqui é limitando nesse entendimento judaico-cristão. Porque, claro, se a gente for lá, voltar muito tempos atrás, a gente vai ver que diversas tribos já lidavam com essa conversa com aqueles que morreram, né? Aqueles que morreram, quando a gente lembra que a gente não vai falar de espírito, porque espírito a gente vai remeter para a doutrina espírita, mas eles sempre conversavam com os seus mortos. Então a gente vai limitar essa nossa análise nesse período judaico-cristã, percebendo um pouco como isso já existia no Antigo Testamento, como Jesus veio consolidar esse entendimento da mediunidade e como a doutrina espírita, sim, aí ela veio trazer todo esse termo que a gente fala dos espíritos, da mediunidade e assim por diante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção é fazer um comentário sobre uma página que Emmanuel tem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10, cujo título é justamente Mediunidade. E Emmanuel vai começar a discorrer sobre a mediunidade falando nesse capítulo, trazendo nesse capítulo a lembrança do Pentecostes. Eu não sei se todos lembram o que era o Pentecostes, mas o Pentecostes era uma festa que era realizada lá naquela época, que num primeiro momento tinha a sua intenção de ser uma celebração agrícola. Logo depois, essa celebração passou a ser uma celebração onde eles lembravam o recebimento por Moisés dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Hoje a gente já tem um outro entendimento do que é o Pentecostes. Mas o que é interessante no Pentecostes? Porque, para quem não está lembrado, o Pentecostes conta aquela história que Jerusalém estava cheio, né, as pessoas estavam todas indo para lá para a comemoração do Pentecostes, e então os discípulos de Jesus começaram a pregar a mensagem do Mestre em línguas. Quais línguas eram essas? As línguas daqueles que estavam visitando a cidade naquele momento. Ou seja, a pregação, a boa nova, estava sendo passado para todos que estavam ali pudessem entender. E aqui eu vou abrir um parênteses, até para destacar como é importante nós fazermos a leitura atenta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porque muitas das vezes a gente acaba escutando alguns irmãos nossos de outras denominações religiosas, isso não é uma crítica, é apenas para a gente poder perceber a importância da gente fazer esse estudo sistematizado da leitura, até para a gente poder responder numa conversa
sobre como são as coisas. Provavelmente muitos de vocês já escutaram aqueles irmãos, geralmente das igrejas evangélicas, que falam de línguas, né? Eles falam em línguas. E geralmente as justificativas que eles têm em falar em línguas está atrelada ao momento do Pentecostes. Só que eles esquecem que a língua que era falada ali era uma língua que fosse inteligível para aquelas pessoas que estavam chegando naquela cidade e tinham que escutar a boa nova. E hoje nós vemos, às vezes, muitos irmãos inventando línguas, falando que estão falando a língua dos anjos, ou seja, estão falando coisas que no final das contas ninguém está entendendo. Eu só estou trazendo essa ilustração para a gente perceber que lá no Pentecoste, a língua que os discípulos estavam falando naquele momento eram as línguas dos visitantes que estavam chegando na cidade. É como se fosse, por exemplo, eu estou aqui nessa conversação com vocês, vocês imaginam que chega aqui alguém da nacionalidade russa, que não fala português, e eu estou falando em português, e aí ele começa a entender aquilo que eu estou falando na língua materna dele, ou seja, em russo. Então você tem um trabalho da espiritualidade que estava traduzindo em tempo real aquela boa nova que os apóstolos estavam falando na língua materna de cada um daqueles visitantes que estavam em Jerusalém naquele momento. E aí Emmanuel vai falar que esse momento consolidou a mediunidade no Novo Testamento. Porque eles falam que antes disso, os apóstolos ainda estavam muito receosos em fazer valer a mensagem de Jesus. Tanto que quantas passagens a gente vê no Novo Testamento de quando eles tentam fazer uma cura e eles não conseguem, aí Jesus fala que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda. Então a gente percebe que depois desse momento do Pentecoste, eles se sentem embanhados desse dom espiritual e começam a pregar com mais afinco. Não à toa que os irmãos das outras denominações falam que eles receberam o Espírito Santo nesse momento, que foi justamente essa força do plano espiritual que fortaleceu eles a terem mais confiança em relação à obra que eles deviam desempenhar aqui na matéria. E aí a gente traz esse para nós. Será que nós, quando estamos aqui no mundo material, ainda temos dúvidas das nossas atribuições? Será que às vezes, mesmo sendo espíritas, estudando o Evangelho, estudando o livro dos Espíritos, será que nós ainda temos alguma ponta de dúvida em relação se realmente existe a espiritualidade, existe o mundo espiritual, se Deus é realmente justo? E aí, quando nós pensamos nesse momento de Pentecostes e trazemos para a nossa realidade aqui na doutrina espírita, lembrando das reuniões mediúnicas, lembrando dessas mensagens valiosas que chegam a nós por meio de mensagens psicografadas, mensagens psicofônicas, isso vem dar para nós essa certeza de que existe um mundo espiritual. Essa certeza de que nós não estamos aqui na Terra para usufruir desses bens materiais que nós temos enquanto empréstimos para a nossa evolução enquanto espíritos. Então é por isso que nós estamos falando de uma mediunidade que é o elo entre mundos. É esse elo que vai fazer nós nos lembrarmos quem realmente somos. E aí termos aquela vontade que nos é necessária para a gente poder prosseguir na nossa caminhada. Porque se nós olharmos lá no livro dos Espíritos, né, quando Kardec vai perguntar, né, o que nos falta para a gente prosseguir, os Espíritos colocam de maneira bem clara. Ele fala que na maioria das vezes nos falta vontade. E eles ainda chamam a nossa atenção de maneira a falar quão pouco cada um de nós, né, nos esforçamos para poder seguir em frente. E aí a gente lembra de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles também fala que se nós nos esforçássemos durante uma encarnação para dar um passo, para poder vencer apenas um vício que nós possuímos, uma dificuldade, que trabalhássemos a nossa encarnação inteira, refletindo sobre algo que nós identificamos dentro de nós, nós já estaríamos evoluídos assim, a passos muito mais largos do que nós estamos hoje. Porque na maioria das vezes, nós nos acomodamos e, além de não resolver os problemas que nós criamos em outras encarnações, ou às vezes até mesmo no início dessa, a gente cria novos problemas.
Então é por isso que é importante a mediunidade que a doutrina espírita vai nos trazer, com essa consolidação da gente compreender o que ela é, para a gente perceber que nós não estamos aqui a passeio. Que nós somos, mais uma vez, espíritos imortais. E aí a gente vai para o Antigo Testamento. Porque a gente até falou no início, né? Quando a gente estava lembrando da mediunidade, dessa conversação com os mortos, a gente lembrou que Moisés, lá em Deuteronômio e em Romanos, ele tem a proibição da conversação com os mortos. E aí a gente pensa algumas coisas. Primeiro, se Moisés estava proibindo, é porque isso acontecia. A conversa com os mortos acontecia. Segundo, será que Moisés teria essa capacidade de proibir? Será que após a proibição de Moisés, a comunicação com os mortos parou de acontecer? Ou será que o que Moisés proibiu não foi a comunicação, mas a forma como essa comunicação estava acontecendo? E aí eu volto a relembrar a necessidade da gente ler o Antigo Testamento. Porque muitos que trazem para nós essa questão da proibição de Moisés quanto à conversação com os mortos, se focam apenas em duas passagens. Que é a passagem, peço desculpa só para poder ler, para falar certinho a passagem para vocês, que é justamente a passagem que consta no Levítico, capítulo 19, versículo 31, quando Moisés fala assim: não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos, nem aqueles que querem adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, aí eu não vou ler porque é um pouco extenso, Moisés traz um monte de proibição. Dentre essas proibições é justamente você se consultar com alguém que conversa com os mortos. Aí no final ele vem e fala assim: aquele que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor. Ou seja, realmente consta em Deuteronômio, em Levítico, essas duas proibições. No entanto, ninguém lembra de ler o que está em Romanos, capítulo 11. É aquilo que a gente fala, as pessoas leem só uma parte, traz um trechinho, come uma parte, aí lê o que interessa na outra parte. Porque o que acontece em Romanos, capítulo 11? Romanos também foi escrito por Moisés. Romanos a gente tem uma outra história que vai contar sobre uma situação. E a situação era a seguinte: apesar dessa proibição de Moisés, como a comunicação com os mortos não cessava, ela continuava, Moisés, então, permitiu que a comunicação com os mortos acontecesse, desde que essa comunicação fosse feita por 70 anciãos, que eram denominados 70 anciãos, e eles tinham que fazer a sua comunicação, só poderia acontecer se os 70 estivessem juntos e fossem feito debaixo da tenda. Ou seja, a comunicação poderia acontecer e ela estava acontecendo. Ou seja, não foi proibida. Mas não para por aí. Quando a gente continua lendo Romanos, vai contando a história e narra que chega um para Moisés e fala: Moisés, tem dois que não pertencem aos 70 e eles continuam exercitando os dons proibidos, é como eles chamam lá no Antigo Testamento. E aí, inclusive, esses dois são nomeados. O Antigo Testamento dá o nome deles, Eudade e Meldade. E aí Josué vira para Moisés e fala: ora, vamos proibi-los de usar esses dons proibidos. E aí Moisés fala o seguinte, olha que interessante: deixai-os assim fazer. Quem dera se todos em Israel fizesse como esses dois. Ou seja, ficou bem claro para nós, depois que a gente lê todo esse contexto, que o que foi proibido em Levítico, em Deuteronômio, não foi a conversação com os mortos. Foi a forma, o objetivo pelo qual se buscava essa conversação com os mortos. Tanto que quando a gente vai aqui em Romanos, deixa bem claro, olha, se todo mundo se comunicasse tal como esses dois estão se comunicando, não teria problema algum. E aí nós trazemos isso para a doutrina espírita. Como é que é exercida hoje essa mediunidade dentro da doutrina espírita? Claro que a gente sabe que tem muitas casas sérias, muitos espíritas sérios que sabem da seriedade
que é esse ato da mediunidade, da comunicação com os mortos. Mas quantos de nós não conhecemos, ou quantos de nós, em algum momento do nosso início dentro da doutrina espírita, a gente já não pensou na mediunidade para coisas fúteis? Pensou na mediunidade para ter uma resposta em relação a alguma coisa que acontece no nosso dia a dia, para saber se o determinado parente está ou não está bem, se o filho vai passar ou não vai passar na faculdade, se determinada pessoa pode casar ou não pode casar. E é isso que a gente percebe que Moisés estava proibindo lá atrás. É essa utilização da mediunidade para essas questões que não nos cabe saber. Né? É isso mesmo. Podia falar, não é Romanos, não, eu falei errado. É Números 11. Eu comentei errado aqui, eu escrevi errado ali. É Números capítulo 11, não Romanos, desculpa. E aí voltando, a gente está falando, então, o que acontece? Como é que nós estamos lidando com essa mediunidade? O que nós estamos pedindo? Eu percebo muitas vezes aquelas pessoas que iniciam na casa espírita, buscando o seu primeiro passo na casa espírita, muitos chegam perguntando, vocês fazem mensagem psicográfica? E aí nós percebemos que muitas das vezes a intenção da mensagem psicográfica é você ter, tudo bem, naquele momento de dor em que ela quer ter uma notícia de um ente querido, de um ente amado que se perdeu, é ter a notícia desse ente. Só que a própria doutrina espírita, quando a gente vai estudar de maneira séria, com afinco, a gente percebe que nem sempre essa comunicação da forma que a pessoa que chega na casa quer saber é salutar. Porque a gente não sabe a condição daquele que faleceu, aquele que desencarnou. A gente não sabe da condição daquela pessoa que está querendo receber essa mensagem. Então é por isso dessa seriedade que Moisés lá atrás já coloca para nós. E nós esquecemos que o papel de Moisés, dentro dessa tríade, vamos chamar assim, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita, foi um papel, na verdade, de consolidação do monoteísmo. Porque Deus é tão misericordioso e bom conosco, que Ele quer que nós aprendamos de maneira racional e de maneira lógica. Nós, enquanto reencarnacionistas, nós sabemos que lá atrás nós estivemos participando também de diversos momentos. E quando nós estávamos lá, nós ainda não tínhamos essa capacidade moral, nem capacidade racional de compreender determinadas coisas. Então imaginemos nós, na época de Moisés, se Moisés nos traz esse entendimento de mediunidade que a doutrina espírita trouxe para nós. Nós não iríamos compreender. Ainda hoje nós não estamos compreendendo a mensagem que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, que é uma mensagem simples de entendimento. Talvez é difícil da gente colocar em prática, mas simples de entendimento, que é o amor que ele está trazendo, esse entendimento de Deus como um Pai amoroso, bom e justo. Ainda assim nós temos dificuldades. Então imagina nós, naquele momento de Moisés, como é que era a nossa cabeça. E aí Deus, dentro da sua misericórdia, Deus, Ele faz com que nós, primeiro, tenhamos esse entendimento da existência de um Deus único. Não que foi Moisés que trouxe o entendimento do Deus único, mas Moisés consolidou esse entendimento. Porque essa consolidação se fazia necessária, porque antes de Moisés vir, você tinha muitas religiões que entendiam que existia um Deus diferente para cada coisa, né? O Deus da chuva, o Deus da água, o Deus, digamos assim, de hierarquia, por isso tinha várias hierarquias dentre os deuses. E isso dificultava muito esse entendimento que Deus queria que nós tivéssemos quando nós estivéssemos mais maduros. Então Moisés veio com essa consolidação. O papel de Moisés era consolidar a ideia de um único Deus. E não só isso. Ele fazia esse primeiro esboço de uma existência da vida depois da morte. No entanto, esse entendimento que Moisés trazia ainda era um entendimento material, materialista. E isso nos cria até algumas divergências de pensamento. Por quê? Como que eu já podia, então, a gente entender que você, depois da morte, porque eles entendiam que você iria morrer, você entraria num sono eterno e depois você iria acordar de novo aqui na matéria, aonde você teria a sua vida eterna.
Por isso que você tem muitos desses nossos irmãos de outras igrejas, das igrejas evangélicas, que não conseguem conceber a possibilidade de você conversar com alguém que já morreu, nas palavras dele. Porque esse que já morreu, ele está no seu sono profundo, aguardando ser acordado. Por isso que eles falam que todo mundo que conversa seria, entre aspas, o demônio. Porque eles não conseguem compreender que pode ser um parente, um amigo, alguém, porque para eles essa pessoa está dormindo, aguardando esse arrebatamento, e a vida vai ser aqui na própria matéria. E olha que incoerência interessante, porque esse era o entendimento na época de Moisés em relação à morte, mas ainda assim eles conversavam com os mortos. Mas como a intenção de Moisés não era essa, era fortalecer a ideia do Deus único, quando Jesus surge, Jesus vem para fazer dois trabalhos principais. Primeiro, tirar essa ideia de que Deus era esse Deus raivoso, esse Deus que tinha os vícios que os próprios homens têm, e trazer essa ideia desse Deus amoroso, como nós falamos. E segundo, demonstrar a existência de uma vida fora do mundo material. Não à toa que Jesus sempre falou, que o reino dele não era deste mundo. E aí a gente começa a perceber, então, essa dissonância em relação ao que Moisés trouxe, num primeiro momento. Por quê? Porque não era uma dissonância. Era um desenvolvimento desse entendimento que se iniciou lá com Moisés. Porque agora, que nós já tínhamos esse conceito de um Deus único, Moisés vai trazer esse conceito, vai trazer esse conceito da vida no mundo que não é o mundo material. E é muito interessante que Paulo de Tarso, ele vai comentar que quando Jesus ele ressuscita, utilizando o termo que era utilizado naquela época, porque ele volta depois da sua morte, da sua crucificação, ele vem justamente comprovar de maneira prática aquilo que ele estava demonstrando para nós em palavras. Porque Paulo de Tarso comenta que se Jesus não tivesse voltado, aparecido depois que ele foi crucificado, todas aquelas ideias que ele trouxe no decorrer dos seus 3 anos de pregação seriam apenas teoria. Quando ele volta, ele aparece para os seus discípulos, ele está mostrando que a vida continua mesmo depois da morte do corpo físico. É claro que aí a gente tem diversas interpretações sobre essa volta, Porque nós entendemos que ali ele volta enquanto espírito, mas tem outros que entendem que ele voltou mesmo em relação ao corpo físico, mas aí essa é uma outra discussão. Mas o interessante é a gente destacar como Jesus ele dá continuidade a isso que Moisés plantou, no sentido de demonstrar agora que a nossa vida é a vida espiritual. Ou seja, que nós devemos ter agora o nosso pensamento pautado na nossa vida cotidiana aqui na matéria, pensando nesse reino futuro, que é um reino fora do mundo material. E para isso, ele se utiliza de maneira direta e indireta da mediunidade. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Estou falando mediunidade. Claro que naquela época não usava esse termo, porque mediunidade foi um termo que foi trazido na consolidação da doutrina espírita. Mas só para ficar fácil da gente poder entender e fazer esse link, e não ficar repetindo toda hora a conversação com os mortos. Porque a gente vai lembrar, quando a gente volta lá em Jesus, que a mediunidade sempre esteve presente de maneira direta e indireta, até mesmo antes de Jesus começar a fazer a sua pregação. Maria, mãe de Jesus, recebeu a notícia por um anjo. E esse anjo nós sabemos que é um espírito evoluído. Os pastores que receberam também a notícia de que o menino, o rei, ele tinha nascido, foi por meio do anjo que chegou para ele. José recebeu um anjo para poder falar, para ele poder aceitar Maria naquela condição que ele estava. Isabel, a prima de Maria, quando fala, já sabe, recebe a visita e já sabe que Maria está grávida e fala que o filho dela está saudando o filho dela no ventre. E todos os ditos milagres que o mestre fez. Então a gente percebe que a mediunidade sempre esteve presente em todos os atos que Jesus praticou durante a sua estadia junto de nós aqui no mundo material.
temos que perceber, então, a importância desse mecanismo de comunicação para nos aproximarmos de quem realmente somos. Que, mais uma vez, nós somos espíritos. E se somos espíritos, é natural essa nossa necessidade de nos comunicarmos com o nosso ambiente primordial, que é o mundo espiritual. Assim como os nossos amigos que lá estão, também estão ansiosos em estabelecer essa comunicação a todo momento, para que nós possamos nos fortalecer nessa nossa caminhada cada vez mais. E aí a gente tem a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. E como Jesus deixou bem claro, chegaria esse dia em que viria esse consolador para poder explicar de maneira muito mais minuciosa aquilo que ele já adiantou para nós. Porque, mais uma vez, agora com a nossa própria evolução, nós já temos uma capacidade maior de entender essas coisas. E muito mais do que entender, começar a utilizar esses conhecimentos de maneira prática no nosso dia a dia, pensando no nosso aprimoramento moral, no nosso aprimoramento espiritual. Então a doutrina espírita agora, ela vem, lembremos quando a gente falou de Moisés, quando a gente falou lá de Números, falamos de Deuteronômio, falamos de tudo isso, a gente percebe que Moisés ele já faz um regramento em relação a como utilizarmos a mediunidade. A doutrina espírita, a gente tem o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que é essas noções iniciais e primordiais da doutrina, mas o segundo livro é o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns é uma evolução, na verdade, do livro de evocação de espíritos, que ensinava justamente como você fazer essa evocação, o porquê você devia fazer, e que depois foi descontinuado, já que já não tinha mais necessidade de fazer essas evocações da forma que eram feitas naquele momento, e demonstrando de maneira muito mais concreta o objetivo da reunião, de utilizar a mediunidade. Porque hoje, aí vamos abrir um outro parênteses, eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de estar numa reunião mediúnica, de participar ou de ler obras, principalmente do Manuel Filomeno de Miranda, que trazem muito esse contexto relacionado às reuniões mediúnicas. Porque muitas das vezes a gente pensa, quem está de fora, né? Por isso que a gente falou no início, estou chegando, quero receber uma carta, eu quero receber notícia. É claro que você tem médiuns como o Chico Xavier, por exemplo, que o trabalho dele primordial era ser comunicação para aquelas mães desamparadas, era uma coisa muito específica. Mas, no geral, quando nós falamos de reunião mediúnica, trabalho em reuniões mediúnicas, nós estamos falando, primeiro, em contribuir, em auxiliar com aqueles irmãos desencarnados que estão necessitados. Ou seja, primeiro, o telefone, ele não toca daqui para lá. A gente sempre fala isso, é de lá para cá. Então a gente não escolhe com quem a gente vai falar. A gente não evoca determinado espírito, determinada pessoa para a gente poder conversar. Nós conversamos e atendemos aquele espírito que é colocado nessa fila de atendimento para a gente poder atender e conversar. E aqui vem uma parte muito importante que às vezes não conhecem mesmo, porque nunca pegaram o Livro dos Médiuns para estudar, ou não leram as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Porque a gente sabe que também na doutrina espírita, assim como em outras religiões, infelizmente a vaidade existe, o ego também existe, e a gente acha que o trabalho do médium é um trabalho fenomenal, primordial, etc. e tal. E isso que é interessante. Porque Manuel Filomeno de Miranda vai falar, deixar bem claro para nós, em diversas das obras deles, que o trabalho que acontece numa reunião mediúnica, que está acontecendo no plano espiritual, não precisa de nós que estamos encarnados aqui. O fato de nós participarmos tem dois motivos. Primeiro, facilitar, não que seja necessário, mas facilitar que aquele irmão que está desencarnado, mas ele está mais próximo da matéria, tenha esse choque anímico para ele poder acordar e perceber. Mas o segundo e o principal é para que nós que estamos encarnados tenhamos a capacidade de começar a exercitar a caridade, ajudando aqueles nossos irmãos que estão desencarnados e principalmente aprender com os relatos que eles estão nos trazendo nas reuniões mediúnicas. Quem teve a oportunidade de ler o livro Céu e o Inferno, principalmente a segunda parte desse livro, a gente tem Kardec fazendo entrevistas com diversos espíritos em diversos graus evolutivos.
E lá a gente vai perceber as dores que esses espíritos trazem. Vai perceber que eles falam, olha, eu estou nessa condição porque quando eu estava encarnado eu agia assim, assado. Quando eu cheguei aqui no plano espiritual, eu percebi. E quando nós estamos numa reunião mediúnica, são esses relatos que nós vemos. E muitas das vezes nós recebemos aquele espírito que está vivenciando uma dificuldade que nós estamos vivenciando também nesse momento. Então, por exemplo, chega aquele espírito que fala que ele está ainda sofrendo porque não consegue tirar o seu pensamento de uma questão financeira, de uma questão material, de uma herança que os filhos estão lá, e a gente pega, às vezes, nós aqui vivos, discutindo num processo de inventário, discutindo, brigando com família por conta de inventário. Então perceba como a espiritualidade utiliza da mediunidade para dar esse alerta para nós acordarmos, para a gente perceber que a vida no mundo espiritual é uma vida real e que esses problemas que nós estamos enfrentando aqui na matéria, muitas das vezes são irrelevantes para nós enquanto espíritos. Porque quantas vezes nós perdemos tanto tempo sofrendo, buscando coisas que teoricamente nós achamos que nos acrescentam aqui no mundo material, enquanto que na verdade essas coisas estão nos puxando para trás enquanto espíritos imortais. Eu vejo muitas vezes quando a gente conversa com os jovens, principalmente os jovens da mocidade, que a gente tem essa possibilidade de trazer conversas mais dinâmicas, ainda mais nesse tempo de hoje em dia, onde é muita rede social, filmes que vêm enaltecer a própria vaidade, enaltecer nós termos um determinado padrão de vida, mostrar para o outro aquilo que nós não somos. Então a gente percebe que muitas das vezes nós caímos por tentar agradar aqueles que estão à nossa volta e agradar de uma forma que não nos convém. Paulo de Tarso já falou isso, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem uma frase popular que eu acho muito interessante. Não sei quem é o autor, você não encontra, mas você sempre encontra na internet essa frase, né? Quando a gente pensa que a gente vai fazendo coisa que a gente não precisa, a frase fala assim: nós gastamos aquele dinheiro que nós não temos para comprar coisas que não precisamos, para mostrar para aquelas pessoas que nós não conhecemos e nem nos importamos. Ou seja, nós às vezes entramos em dificuldades, trazemos problemas para a nossa vida para agradar um outro que a gente nem conhece, para agradar um outro que nós nem nos importamos. Entramos em dívidas financeiras, entramos em confusões familiares por conta de ego, por conta de vaidade. E é nisso que a mediunidade vai nos ajudar, nesse aspecto que a gente está trazendo nessa conversa hoje, de nos lembrar que a nossa vida é a vida espiritual, que os desafios, as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse mundo material são justamente as provas que nós necessitamos para evoluir. E aí a gente lembra de Jesus, né? Quando a gente lembra da cruz, quando a gente lembra que cada um de nós carrega a cruz que nós temos a capacidade de suportar e que essa cruz que nós estamos carregando, ela é feita para nós. Ela tem o nosso número. Tem uma historinha, né, que eu também não sei quem que foi o autor e quem que contou, mas eu sempre escutei em várias palestras, né, que você chega um rapaz lá para Deus, um senhor para Deus, reclamando da cruz. A cruz dele está incomodando, está muito pesada, e ele pede para trocar de cruz. E aí Deus, na sua misericórdia, deixa ele escolher várias cruzes. E ele pega uma, não, isso aqui está muito pesada. Ele pega outra, não, isso aqui está incomodando o meu ombro. Vai pegando. No final ele vai pegando, sem querer, ele pega a que já era dele. E quando ele compara aquela cruz com as outras que ele pegou, ele fala, nossa, é essa aqui que é boa para mim. E realmente é essa cruz que é boa para nós. Porque nós temos os desafios e as dificuldades que nos competem para nós podermos evoluir, para nós sermos melhores. Deus não nos desampara, nunca nos desamparou. Somos nós que, às vezes, por conta do nosso livre-arbítrio, por conta das nossas escolhas, que nos afastamos da lei divina. E aí é natural, o nosso afastamento vai trazer esse sofrimento. E aí a mediunidade, como nós estamos trazendo aqui, tem essa importância de fazer esse elo e nos lembrar quem nós somos. Lembrar que, como Jesus falou para nós, a felicidade não é deste mundo. Principalmente porque quando nós pensamos em felicidade, nós associamos a felicidade à alegria do mundo material,
a essa felicidade momentânea, a essa felicidade que nós queremos ter com as coisas do mundo, das coisas terrestres, né? A gente não pensa numa felicidade a longo prazo. Porque Jesus, ele fala para nós, né, que a felicidade que nós temos que ter é uma felicidade que nós não vamos conseguir encontrar aqui. Kardec, ele pergunta lá no Livro dos Espíritos, né, para os espíritos, se já que essa felicidade ela é algo então que a gente não vai conseguir de forma absoluta aqui, se existe algum termômetro, né, algo que a gente pode falar que seria igual para todo mundo. E os espíritos falam, olha, quando a gente pensa do ponto de vista material, a felicidade seria a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim, seria a fé no futuro e a mente tranquila. Mas quando a gente pensa no material que a gente está falando, a posse do necessário, ainda assim o necessário para nós é muito nebuloso. Porque já que nós estamos pensando com o olhar da matéria, a gente acha que o nosso necessário sempre é superior àquilo que nós precisamos. Claro que o necessário é muito relativo, a gente gosta sempre de falar isso. Porque talvez para aquele empresário, dono de uma multinacional, para ele é necessário ele ter um helicóptero, para ele poder viajar. Aquela pessoa que é um profissional que vive viajando nas estradas do nosso país, para ele é necessário ter um carro bom, trocar de carro a todo momento, porque ele tem que estar seguro nas estradas. Mas para mim, não é necessário, às vezes, eu trocar de carro todo ano, de 3 em 3 anos. Não é necessário eu trocar meu aparelho de celular, que todo ano lança um outro número, me endividando. E aí a gente tem que olhar para nós. As nossas escolhas de necessários estão pautados para o que nós realmente precisamos ou está pautado para nós atendermos a nossa vaidade, a pertencermos a determinado grupo? Então vocês percebem como a doutrina traz para nós esse olhar racional e que se nós nos colocarmos dispostos a realmente perceber o que nós queremos, é fácil de nós compreendermos. E aí quando a gente vê a felicidade desse ponto de vista espiritual, que é a fé no futuro e a nossa mente tranquila, é porque se nós temos fé no futuro, se nós confiamos em Deus como esse Pai misericordioso, a gente sabe que o que nós estamos passando aqui não é um sofrimento eterno. A gente sabe que os desafios que nós estamos aqui é temporário e é um aprendizado. Ou seja, vai acabar. E nós já escutamos que tudo passa, né? Já não foi falado para nós diversas vezes. E vai passar mais rápido a partir do momento que nós acordarmos e modificarmos a nossa conduta. Porque a dor, o desafio, lembrando de um capítulo de Emmanuel que chama Mestra Divina, onde ele chama a dor de professora dessa mestra que vem nos ensinar, a dor, o desafio está aqui só para fazer com que nós possamos acordar. A partir do momento que nós despertarmos e mudarmos a nossa conduta, não é necessário nós sofrermos mais, nós passarmos pelas dores. É assim como temos uma dor de cabeça, por exemplo, aqui no mundo material. Porque a dor de cabeça vem, às vezes, por conta de uma conduta equivocada que nós estamos tendo. Então, por exemplo, não estou dormindo direito. Eu estou passando muito tempo em frente a telas de computador, de televisão. Aí a dor de cabeça chega para alertar, para eu poder mudar a minha conduta. Enquanto eu não mudar a minha conduta, a dor de cabeça vai continuar lá. E assim são as dores e desafios que nós estamos aqui. E a consciência tranquila, a gente não precisa nem falar, né? Porque nós vamos estar felizes a partir do momento que nós percebemos que nós não estamos devendo nada a ninguém. Que nós não agimos de maneira contraditória contra a lei divina. Porque como a doutrina espírita coloca para nós, os nossos atos, por mais pequeno que ele seja, ele gera consequências. E nós vamos ter que reparar essas consequências que nós geramos. E isso não é porque Deus é injusto, porque esse Deus é um Deus bravo, aquele Deus do Antigo Testamento. É muito pelo contrário. É porque Deus é misericordioso. E Ele quer que aprendamos a agir de maneira diferente. E por mais que a gente sempre utiliza esses termos, que são termos do mundo material, né? Pagar, dívida, débito, a verdade é que Deus não nos cobra, entre aspas, na proporção da nossa dívida. A gente paga um centimo muito menos do que nós realmente devemos. Porque a gente gosta muito de lembrar
que Deus ele quer que a gente aprenda. Então o aprendizado é necessário para a gente mudar as nossas atitudes e para a gente depois reparar. Não lembro se é no livro, na obra do Nosso Lar, se for do Nosso Lar, não é no livro Nosso Lar não, mas eu não lembro se é na série Nosso Lar ou se é em um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que tem uma narrativa de uma moça, uma mulher, que ela cometeu muitos abortos na vida dela, né? Ela era enfermeira, médica, não lembro o que ela era. No entanto, na própria encarnação que ela estava, ela se despertou. Porque ela estava fazendo era errado, era equivocado. A gente sabe a gravidade que é você cometer esse ato, ainda mais na quantidade que ela cometia, conforme era narrado nesse livro, que eu não estou lembrado agora o nome. Só que ela mudou, ela despertou e percebeu que ela estava agindo de maneira equivocada. Ou seja, não foi necessário ela passar pela dor para ela poder abrir os seus olhos. E muito mais do que isso. O que ela fez? Agora eu vou reparar. Ela abriu um orfanato para receber crianças que eram abandonadas. E nisso que ela abriu o orfanato, muito daqueles espíritos que ela ajudou a não nascer, né, a não vir neste planeta, nasceram de outras formas, foram abandonados e ela recebeu naquele orfanato. Ou seja, na mesma encarnação, ela percebeu que se equivocou, mudou a sua atitude e já começou a reparação com muito daqueles espíritos que ela impediu que a vinda aqui no plano material. E aí a gente pensa, esse espírito, essa mulher, ela não precisa da dor, ela não precisa do sofrimento, porque ela já aprendeu. Talvez ela ainda vai ter agora as provas, porque as expiações ela não precisa, as provas, a reparação em relação àqueles espíritos que não vieram, para poder continuar a sua caminhada, a sua jornada. E olha como é que a gente está sabendo dessa história, por meio da mediunidade. É por meio da mediunidade que nós temos acesso a esses livros, a essas obras. A própria doutrina espírita foi consolidada por meio da mediunidade. Lembra que lá no início a gente falou de Jesus, quando a gente colocou que Jesus, que Paulo de Tarso comentou que se Jesus não tivesse voltado, a filosofia que o mestre trouxe era uma filosofia vã? E a gente fala o mesmo para a doutrina espírita. Se não fosse a mediunidade, essa consolidação que nós temos do que é a mediunidade por meio das obras psicografadas, por meio das mensagens psicofônicas, por meio de tantos outros tipos de mediunidades que nós nos deparamos, a nossa doutrina seria uma apenas doutrina de tese. E ela não é. A mediunidade está aí justamente para fortalecer toda essa teoria que foi consolidada nas obras que Kardec trouxe para nós. Por isso que a gente fala do tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Filosofia, ciência e religião. Porque é justamente a gente compreendendo e entendendo cada um desses aspectos que nós vamos conseguir fortalecer a nossa fé. E essa nossa fé, esse fortalecimento, ele tem um objetivo. O objetivo é justamente nós, mais uma vez, não esquecermos quem nós somos. Porque se nós esquecermos quem nós somos, aí sim fica muito difícil a gente fazer a nossa caminhada. Fica difícil a gente entender que Deus é justo num mundo onde acontecem tantas injustiças, num mundo onde nós temos tantas guerras, num mundo onde a gente olha para o lado, para a rua nossa, tem tantas pessoas passando fome. Para a gente compreender o porquê isso acontece, o fortalecimento da nossa fé é muito importante. E a doutrina espírita nos fortalece por meio da mediunidade. Todos aqueles que estudaram a doutrina espírita com um pouco mais de cautela, principalmente a parte histórica, lembra como foi o surgimento da doutrina espírita, né? Antes de nós irmos lá para a França, em Paris, onde Kardec faz a consolidação, a gente teve aquele movimento que se iniciou lá nos Estados Unidos, em Hydersville, né? Com as irmãs Fox, aonde a gente começou aquelas batidas incongruentes, e com essas batidas se criou um abecedário para começar a conversar. Só que a gente volta um pouquinho atrás disso. Porque nessa mesma época nos Estados Unidos, um pouco antes do surgimento das irmãs Fox, deixa eu pegar o nome certinho para eu falar para vocês aqui,
porque senão eu vou falar o nome errado. Andrew Jackson Davis. Ele era da Califórnia e ele era chamado de profeta da revelação. Porque ele dizia que ele via coisas que as outras pessoas não enxergavam. Ele dizia que existia um mundo além daquele mundo que todo mundo via. E claro que ninguém acreditava. Claro que ninguém escutava ele, achava que ele era doido. Só que o Davis, ele chegou a desenhar, para vocês terem ideia, um motor a combustão, numa época em que esse tipo de motor não existia. E ele desenhou falando que ele estava reproduzindo algo que ele tinha visto nesse mundo que ninguém enxergava. Só que o que eu estou trazendo o exemplo dele? Porque ele narra que no ano lá, 1800 alguma coisa, que foi na data que começou esse movimento, lá em Hydesville com as irmãs Fox, ele narra que ele recebeu uma visita, enquanto ele estava dormindo lá, ele acordou à noite, ele recebeu uma visita espiritual, e esse espírito estava falando com ele, que a partir de agora, tudo aquilo que você falou, que você trouxe, vai começar a ser apresentado ao mundo. E aí começou do outro lado dos Estados Unidos essa movimentação das irmãs Fox. E aí depois em Paris. Então por que eu estou trazendo isso para a gente perceber? Olha o cuidado que Deus tem de utilizar essa mediunidade no fortalecimento da nossa fé. É um trabalho muito delimitado, é um trabalho muito detalhado. Quando a gente pensa na própria formação do mundo, né, a gente fala do Big Bang, né, que tem muitos até que falam, não acredito em Deus, o mundo foi criado pela explosão, pelo Big Bang. Sim, foi criado pelo Big Bang, mas quem que organizou essas partículas todas para poder ocasionar o que isso ocasionou? Então Deus trabalha de uma maneira muito coerente e progressiva no sentido de utilizar cada situação, cada ponto para fazer com que nós possamos compreender. Esse trabalho é um trabalho que está em progresso. Então, por isso que nós nos limitamos apenas nesse entendimento judaico-cristão. Porque esse trabalho de Deus aqui nesse planeta teve início muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas perceba, olha que trabalho bonito e atencioso com nós, espíritos imperfeitos que estamos aqui para evoluir. Você tem mais uma vez Moisés, vida de Jesus, doutrina espírita, e o surgimento da doutrina espírita utilizando da mediunidade, primeiro de uma forma que vai chamar a atenção pela brincadeira, quando a gente pensa lá com Kardec, as mesas girantes, até aquilo se tornar algo sério, e vai estudando e vai trazendo. Quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente percebe que aí lá na França a doutrina espírita já não estava evoluindo como tinha que evoluir, então a doutrina espírita vem para cá, para a nossa pátria, e aqui ele tem esse papel de trazer essa consolidação da doutrina com a mensagem de Jesus. Então olha que bonito. Olha como a mensagem dessa boa nova que Jesus iniciou há mais de 2000 anos tem perpetuado perante os tempos para chegar nesse momento que nós estamos aqui. E aí nós, para finalizar por conta do horário, nós temos que refletir e pensar. Depois desse trabalho todo de Deus, depois dessa estruturação em relação a esses ensinamentos, a essa consolidação da própria lei divina para a gente poder compreender, o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos entendendo essa lei que nos está sendo trazida hoje pela mediunidade? Porque é uma coisa muito séria. Se hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, isso é ótimo por um lado, mas é preocupante pelo outro. É preocupante porque significa que nós ainda não aprendemos a mensagem. Que nós ainda estamos com dificuldade de entender o que Moisés nos trouxe, o que Jesus nos trouxe, estamos agora com a doutrina espírita. Por isso que a gente lembra lá da história dos trabalhadores da última hora que tem no Evangelho, no Novo Testamento. Por isso que a gente associa nós, espíritas, como sendo esses trabalhadores, que está sendo chamado agora, no fim do turno, para trabalhar. E aí quando a gente faz essa ligação, lembrando da transição planetária, do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, a gente percebe da urgência que esse trabalho tem que ser feito. Mais uma vez, a mediunidade a todo momento nos lembrando dessa urgência que nós temos que fazer
para mudar as nossas condutas. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. E como é que está sendo o nosso trabalho? Então, que nós possamos refletir um pouco sobre essa mediunidade que foi trazida para nós, porque essa mediunidade ela está presente em nós. Essa mediunidade é o elo que nós temos com a nossa casa real, como nós falamos, que é o mundo espiritual. Que possamos aproveitar esse instrumento que Deus permite que nós tenhamos para nos fortalecer cada vez mais. E assim a gente parar de passar por dificuldades, por desafios, que às vezes não é mais necessário que nós tenhamos que passar. Né? Agradeço pela atenção de todos, uma boa noite para vocês.